O Cruzeiro, infelizmente, foi derrotado pelo Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso mesmo, o principal motivo dos jogadores das categorias de base do Cruzeiro não estarem na equipe principal eram os campeonatos que os próprios atletas estavam disputando na sua categoria, Campeonato Mineiro Sub-20 e também o Brasileiro. E o Cruzeiro foi derrotado por 3-0. Mas, tirando o resultado negativo, os erros que aconteceu durante os dois jogos, principalmente erros defensivos da parte do Cruzeiro, a gente tem que valorizar a estruturação que o Cruzeiro tem dado aos nossos crias nos últimos anos. O crescimento é incrível e eu acredito que nos próximos anos o Cruzeiro vai colher muitos frutos desta nova geração. Uma geração que começou com a gestão do Ronaldo, com investimento nas categorias de base e que acabou recebendo mais investimento, mais atenção com a chegada do Pedro Lourenço. Infelizmente a vitória não veio e eu vejo sempre o torcedor cobrando oportunidade para os crias. E quando eu olho as partidas da equipe sub-20 do Cruzeiro, eu vejo alguns atletas já prontos para pelo menos estarem treinando com a equipe principal. Entre eles, o lateral direito Dorival, que fisicamente sobra, é um garoto que pode ser opção para o William no banco de reservas. Eu vejo ali o Joseph sendo o principal jogador do meio de campo das categorias de base do Cruzeiro. Na minha opinião, já deveria ter subido para a equipe principal desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que aconteceu em janeiro de 2024. Eu vejo o Tevez e o Kenji naquela fase de amadurecimento. E como há necessidade do Cruzeiro para estas posições, eu tenho certeza que estes garotos podem ser bem úteis ao Cruzeiro no final desta temporada. Talvez agora, com a eliminação do Cruzeiro no Mineiro e também com a perda do Campeonato Brasileiro Sub-20, os crias possam ter mais oportunidades no final desta temporada. O Kenji, o Tevez, o Joseph, o Dorival, o Pedrão devem integrar a equipe principal do Cruzeiro. E vamos torcer para que os crias possam agregar com o restante do elenco. E sobre as nossas categorias de base ainda, eu ainda não posso dizer que a base do Cruzeiro é um sucesso. Sabe quando é que eu vou dizer isso? Quando o Cruzeiro começar a dar mais oportunidades aos jogadores. Quando esses jogadores começarem a fazer a diferença na equipe principal. Quando o Cruzeiro conseguir grandes vendas com esses atletas. Aí sim eu vou bater no peito e falar, o Cruzeiro tem uma baita base. Porque os resultados nas categorias é de fato muito legal. Mas a principal recompensa das categorias de base é quando esses garotos começam a ser aproveitados na equipe principal. Vamos aguardar e esperar para que, ainda nesta temporada, os crias possam receber as devidas oportunidades ainda em 2024. Olha só, família, o Cruzeiro utilizou as redes sociais para falar sobre a recuperação do atacante Rafa Silva, que já está há muito tempo fora dos gramados. O jogador teve uma lesão no início do Campeonato Brasileiro, onde ele era titular do Cruzeiro naquela época. Acabou que teve um prazo de recuperação e quando o Rafa Silva estava próximo de voltar, teve outra lesão. Cara, o torcedor cruzeirense ficou muito chateado. O Rafa Silva, de fato, ficou muito abalado com essa situação, porque ele sabe da oportunidade que ele está tendo com a camisa do Cruzeiro. Enquanto o Rafa Silva esteve em campo, ele não decepcionou o torcedor cruzeirense. Mas esse é o problema, o Rafa Silva está dentro de campo. O Cruzeiro divulgou que o jogador já vai começar a treinar nos próximos dias com o restante do elenco. Eu não acredito que já de cara o Rafa vai estar à disposição do Cruzeiro na quinta-feira. Mas após a data FIFA já é praticamente certeza que o Rafa Silva vai reforçar o elenco do Cruzeiro. E com a sobrecarga de jogos em cima do Caio Jorge, é esperado que o Rafa Silva seja muito bem utilizado pelo treinador Fernando Diniz. Olha só, família, antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, vamos falar sobre Gabriel Barbosa e Rony. Informação que foi divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, lá da TV Bandeirantes, do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais e também do portal Goal Brasil, onde ele divulga a informação de que o Cruzeiro tem interesse na contratação do atacante Rony e também do atacante Gabriel Barbosa
para a temporada de 2025. E antes da galera criticar aqui o meu comentário, sei que tem uma galera aí que não gosta do que eu falo, mas olha só, eu gosto dos dois jogadores, tanto do Rony quanto do Gabriel Barbosa. O porém é que eu não acho que eles valem tanto assim pelo que entregam dentro de campo, porque são dois jogadores caros. Para o Rony sair do Palmeiras, tem que pagar uma grana cara para o Palmeiras. O próprio Palmeiras já falou que queria milhões e milhões de dólares por um jogador que hoje é reserva do Palmeiras. O Gabriel Barbosa, mesmo estando livre no mercado, é um atleta que tem que ser pago as luvas. Ou seja, não adianta nada o Gabigol estar livre no mercado se o valor de luva dele seria de uma transferência. O Gabriel Barbosa com certeza vai pedir mais de 50 milhões de reais pelas suas luvas quando for assinar o seu contrato. Então eu gosto desses atletas, acho bons jogadores, campeões, é cara que tem histórico, é cara de jogo grande, mas pelos valores que eles custam hoje no mercado e o que eles entregam dentro de campo, na minha opinião, seria uma contratação muito arriscada, mas é a cara do Alexandre Matos. Eu vi o Matos tentando contratar o Dudu, oferecendo um contrato de 3 anos para um atleta que estava parado há mais de uma temporada com um salário mais alto do que 2 milhões de reais. É a cara do Matos ir atrás do Rony, ir atrás do Gabriel Barbosa e oferecer um contrato altíssimo para esses jogadores. Esse é o problema. Eu gostaria muito desses atletas aqui na Toca da Raposa, mas os valores que eles custam hoje no mercado e o que eles entregam dentro de campo é de realmente pensar 2 vezes. Olha só, o Rony, ídolo do torcedor palmeirense, que nesta temporada está sendo muito criticado, fez em 2021 48 jogos, 12 gols e 3 assistências. Em 2022, 63 jogos, 23 gols e 6 assistências. Em 2023, 59 jogos, 14 gols e 7 assistências. Em 2024, atual temporada, são 55 partidas, 10 gols e 6 assistências. Vale lembrar que o Rony foi reserva do Palmeiras nos últimos jogos. E sobre o Gabriel Barbosa, os números até impressionam. Olha só, em 2021 ele fez 45 jogos, 34 gols e 10 assistências. Em 2022, 63 jogos, 29 gols e 5 assistências. Em 2023, 58 jogos, 20 gols e 4 assistências. Na atual temporada, a pior talvez da carreira do Gabriel Barbosa aqui no país, ele tem 28 jogos, 4 gols e 1 assistência. É como eu falo para vocês, os dois são baitas jogadores. Agora a gente tem que entender o custo-benefício. Será que vale a pena, pelo que estão sendo apresentados hoje pelos jogadores, investirem nesta contratação? Eu vou colocar até aqui na tela para vocês as falas do jornalista Thiago Fernandes sobre o interesse do Cruzeiro na contratação desses atletas. Da Raposa 2. O ataque é o principal ponto de insatisfação de comissão técnica e diretoria. E o Cruzeiro irá atrás de atacantes para 2025. Eu já trouxe aqui que Gabigol e Rony são nomes que interessam. E o Cruzeiro vai negociar com a dupla no momento que entender ser mais oportuno. No entanto, John Arias, que é um nome especulado no último fim de semana, não está na pauta do clube. Até porque o jogador pretende jogar no futebol europeu. Ele não quer permanecer no Brasil. O Cruzeiro vai tentar avançar por Gabigol e Rony. Esse vídeo, E olha só, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo de forma rápida, nos últimos dias eu vi algumas publicações, algumas informações sendo divulgadas de que o volante Fernando Henrique estaria sendo analisado pela comissão técnica do treinador Fernando Diniz e que nos últimos dias teria até mesmo voltado a treinar com a equipe principal. Só que o jornalista Samuel Venâncio trouxe uma informação muito bem específica de que o Fernando Henrique nem sequer está relacionado para os jogos. Ou seja, o atleta nem sequer está inscrito para as competições que o Cruzeiro hoje está disputando. O Fernando Henrique não pode disputar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não inscreveu o jogador. Ou seja, neste campeonato esquece o Fernando Henrique. Sinceramente, se o Cruzeiro desse oportunidade para o Fernando Henrique e deixasse o Joseph lá na base, meu amigo, eu ia ficar retado da vida. Porque o Joseph está pedindo passagem há muito tempo. E o Fernando Henrique já mostrou no Cruzeiro que ele pode entregar.
Entendeu? Então é muito mais vantajoso o Joseph ter oportunidade do que o volante Fernando Henrique, que por sinal nem sequer pode jogar. A informação que foi falada e foi divulgada para o torcedor cruzeirense não procede, de que o atleta tem oportunidade de ser utilizado pelo treinador Fernando Diniz. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!